Eu trouxe para vocês hoje o que eu chamo o mito do leite, porque estamos todos sendo enganados. Porque é tão óbvio, a literatura está aí, os dados estão aí, é só você ler, não tem nenhum problema, está disponível para todo mundo, e parece que o pessoal ainda não entendeu a mensagem. Junto com esse mito do leite, vem o mito do calcionismo. Essa febre que existe no mundo, errada, eu vou provar para você, do cálcio, que é outro problema sério. Eu vou provar para você que é o contrário, o cálcio te prejudica, do jeito principalmente que ele vem sendo tomado. É apenas uma crise, na minha opinião, uma crise de bom senso, porque se você olha os dados da literatura, analisa e pensa um pouquinho, você vê que não faz nenhum sentido isso que eles estão dizendo. Um rato dobra de peso em 4 dias. Ele nasceu, você pesa ele na hora que ele nasce, 4 dias depois ele pesa o dobro. Um bezerro dobra de peso em 47 dias. Um ser humano, em média, dobra de peso em 180 dias. Claro que o leite do rato deve ser diferente do leite do bezerro, deve ser diferente do leite humano. Porque nós estamos falando de estruturas bem diferentes. E aí começa a problemática. O leite foi feito para bezerro. O leite de vaca foi feito para bezerro. O leite do rato foi feito para rato. O leite ser humano foi feito para ser humano. Se você analisar na história, tomar leite é uma coisa recente, historicamente falando. Há 10 mil anos atrás, ninguém cuidava de vaca. O cara estava lá caçando, pescando. Ele não tinha vaca. Então é uma coisa que não era uma coisa comum, isso foi introduzido. O seu genoma não mudou porque você começou a tomar leite. Porque os países com alto consumo de leite e derivados, como é o caso dos Estados Unidos, têm maior incidência de osteoporose e fraturas ósseas. Se você olhar os estudos epidemiológicos, eu vou mostrar para vocês os dados, eu vou mostrar tudo isso. Nós vamos fazer um caminho aqui. Porque a grande maioria dos estudos não consegue demonstrar uma correlação positiva entre ingestão de cálcio na forma de produtos lácteos e um equilíbrio do cálcio no organismo. Eu digo a grande maioria, porque aqueles patrocinados, um ou outro, costumam mostrar alguma coisa. Porque os países com menor consumo de leite e derivados têm menor incidência de osteoporose e fraturas ósseas. Então, no mundo é assim. Onde toma mais leite, tem mais osteoporose. Onde toma mais leite, tem mais fratura. Onde toma menos leite, tem menos osteoporose. Onde toma menos leite, tem menos fratura. E por incrível que pareça, a tônica que permanece é o seguinte: se eu tenho que tomar o leite por causa dos meus ossos. Alguém convenceu alguém em algum lugar sobre isso. Porque nós, humanos, somos a única espécie que toma leite de outra espécie. Além de nós sermos a única espécie que toma leite de outra espécie, nós somos a única espécie que toma leite quando adulto. Você nunca viu uma girafa mamando, ou um leão mamando quando adulto. A vaca come capim. Então não existe essa história de um animal adulto, um mamífero adulto, mamar. Toma leite. Isso é uma característica nossa, da espécie humana. É um fenômeno recente na história da humanidade. Primeiro que era complicado, quer dizer, para você ordenhar uma vaca, você tem que cuidar dela. Se nós éramos nômades, a gente andava, ia mudando de lugar, como é que as vacas iam acompanhar? Não dava jeito. Então ninguém se preocupava com isso. Foi quando começou a era da agricultura, mais ou menos 10 mil anos atrás, que o homem parou para plantar, parou para colher. Ele disse, já que eu não vou ficar viajando, agora eu vou juntar umas vaquinhas. E o processo da ordenha começou. Nós vamos ver o quanto que isso aí está implicado. Aqui uma foto antiga, como era antigamente. O sujeito tirava o leite, vendia o leite na própria fazenda. Não tinha processo de pasteurização. Entre ontem e hoje, a conversa Pasteur-Béchamp saiu 2 ou 3 vezes. E como eu mencionei ontem, o Pasteur, no seu leito de morte, disse que Béchamp estava certo. Porque o Pasteur achava que para cada micróbio causa um tipo de doença. Béchamp dizia, não, que causa doença é o terreno. Um micróbio pode virar outro, vai depender do terreno. Então o que interessa é o terreno. 10 pessoas entram numa sala, uma gripa, 9 sai sem gripe. E o vírus está lá para todo mundo. Então faz uma diferença enorme.
O Pasteur fez a sua contribuição, mas você vai ver que a pasteurização do leite resolveu alguns problemas e criou outros muito sérios. Nós vamos ver no desenrolar disso aqui. Certo? Atualmente, as vacas leiteiras vivem apenas 6 em vez de 20 anos. E a produção de leite, comparada com há 50 anos, aumentou em 250%. Você deve estar questionando o que fez uma vaca hoje dar 250% de leite a mais do que dá antigamente, e o que faz uma vaca leiteira que vivia 20 anos dando leite, ela hoje é produtiva apenas por 6 anos e ela é mandada para o corte. Ela vai ser executada porque não dá mais. E você vai entender por que não dá mais. Tá? É muito importante você entender isso. Produtos lácteos não fazem parte da dieta na China, no Japão, no Vietnã ou Tailândia. No entanto, os habitantes desses países têm uma das mais baixas taxas de osteoporose e fratura óssea no mundo. Tá? Publicações e mais publicações. Eu estou colocando um aqui só para dizer que está ancorado, mas se você quiser 10, eu te dou 10. Eu não vou ficar enchendo meus slides só de referência. Então, e aí a cetônica, você fala, mas isso aqui está aí tão óbvio, por que ninguém presta atenção nisso, hein? Não, porque tem uma indústria por trás, claro. Os maiores consumidores de leite do mundo, a Austrália, a Nova Zelândia, a América do Norte, Oeste Europeu, também têm a maior incidência de osteoporose e risco de fratura óssea. Ou seja, os que tomam menos têm menos, os que tomam mais têm mais. Então, tomar leite para osteoporose não tem nada a ver, pelo contrário, é prejudicial. Então, nós começamos a desmistificar esse mito de que você precisa de... Porque você fala com o paciente para parar de tomar leite e fala assim, mas onde é que eu vou obter meu cálcio? E como é que ficam meus ossos? Eu acho que é porque leite é branco, o osso é branco, eles fazem uma associação, né? Eles pensam que aquilo vai direto para o osso, né? Só pode ser. O número de americanos diagnosticados com osteoporose aumentou 55% de 1995 a 2006. E a propaganda de tomar leite nos Estados Unidos é enorme. Ou seja, o estímulo, cada vez toma-se mais leite nos Estados Unidos e cada vez tem-se mais osteoporose. Tá? A história do leite, ela é associada às coisas boas, ela é associada à mãe, a criança nasce, ela mama, a relação com a mãe se faz através do leite, que é branquinho, igual da vaca. Entendeu? A criança tem a mamadeira, ela começa a tomar o leite, ela vai sendo acostumada desde criança a fazer uso do leite. A associação é muito forte entre leite, mãe e outras coisas agradáveis da vida. Vai fazendo uma associação e vai criando-se uma dependência pelo leite. Isso é psicológico, isso tem que ser quebrado. Eu não faço uso de leite há mais de 30 anos. Eu me lembro que quando eu parei, eu tive que quebrar esse paradigma na minha cabeça. Porque essa era a tendência que eu tinha. Quando você estava triste, doentinho, a sua mãe te trazia um leite morno, docinho, e uns biscoitos, né? E ali, com todo carinho e amor, você ficava ali tomando seu leitinho, com biscoitinho, aqui o amor da mamãe. E aquilo ali juntou tudo, biscoito com leite, com o amor da mamãe, ficou no mesmo lugar no cérebro. Então, quando você está com saudade da mamãe, você toma um copo de leite. É conectado. Está conectado. Você não sabe disso, porque isso opera a nível inconsciente. Mas tá. Hoje, nos Estados Unidos, se consome uma média de 300 quilos de leite por pessoa por ano. Tá? Então, o pai, o filho, o neto, todo mundo acostumou ao seguinte, a importância do leite. Eles, claro, ingenuamente, pensam que o primeiro leite que sai do peito da vaca não é o leite que sai da caixinha. Esse é o grande problema. Porque o leite que sai do peito da vaca, apesar de todos os problemas que eu vou lhe mostrar aqui, ele pelo menos tem lactobacilos, entendeu? Ele tem uma flora que vai lhe ajudar na microbiota de alguma forma, mas quando ele passa pelo processo de pasteurização, aquilo sofre aquelas bactérias, muitas delas são mortas, todas, total, zero. O leite fica totalmente como se estivesse estéril. E fica totalmente estéril. E isso aí faz uma diferença enorme. Além dos conservantes, além das desnaturações que ocorrem no processo
da pasteurização. Você vê até o Hawk, eles fazem propaganda, isso é propaganda de televisão americana, onde o Hawk, que você lembra do Hawk, aquele cara, ele fica, o Hulk, né, que a gente chama aqui no Brasil, ele tinha o bigodinho de leite dele, pô. Ou dizendo que ele está forte assim. Olha lá, você não precisa falar nada. Por que ele ficou forte? Olha lá, porque ele tomou o leite dele hoje. Quer dizer, isso vai direto no inconsciente. Você não precisa falar nada. Ó. Você já tomou seu leite hoje? Aqui, ó. O Hulk já tomou. Você vê o quanto que isso vai fazendo a lavagem cerebral. E vem tudo bonitinho, a vaquinha, o leitinho, o bezerrinho, tá tudo encantado. Bom, nós conversamos já várias vezes sobre a incompatibilidade de alimentos, classificamos em alergia, classificamos em sensibilidade e classificamos em intolerância. Intolerância à lactose. O que é isso? O leite tem um açúcar chamado lactase, que quando atua a enzima nele, chamado lactose, quebra em galactose mais glicose. Até hoje você escutou esse problema. Comigo aqui hoje você vai escutar um outro problema. Onde vai parar essa galactose? Porque existe um outro polimorfismo genético onde essa galactose, mesmo sendo quebrada pela lactose, quer dizer, você não tem intolerância à lactose, você não tem problema nenhum com a lactose, o leite está aqui, você faz o teste, você não tem intolerância, mas quando a lactose quebra em glicose e galactose, agora você pode ter intolerância à galactose, que não é manifestada aqui porque ela está presa na molécula. Na hora que ela separa, é outra história. Os afro-americanos vivendo nos Estados Unidos, 75%, 3 em cada 4, têm intolerância à lactose. Os nativos americanos, os índios americanos, mais de 90% têm intolerância à lactose. E não é à toa que não existe leite, divulgação de leite no dia a dia na China, no Japão, na Coreia, porque mais de 95% dos asiáticos têm intolerância à lactose. Então isso aqui é uma verdade verdadeira, presente no nosso dia a dia. O ser humano para de fabricar lactose por volta dos 4, 5 anos de idade, em média. Começa a diminuir a produção de lactose. Vou mostrando o seguinte, você está ficando adulto, você está crescendo, você tem que parar de mamar, pô. Para de tomar leite, pô. Não há necessidade de você tomar leite a vida inteira. Já que não há necessidade de se produzir lactose a vida inteira. Então a produção de lactose começa. Você sabe que a Associação Mundial de Pediatria recomenda que você procure evitar ao máximo dar leite de vaca para um ser humano no primeiro ano de vida. Isso é estabelecido no mundo inteiro. E depois de 1 ano, se precisar, se introduz, mas por um período de tempo. Alguns falam até 6 anos, alguns falam até 8, alguns falam até 9, mas na realidade a lactose começa a cair a produção dela aos 4 anos de idade. Leite não pode ser considerado um sports drink. Não previne a osteoporose e possivelmente contribui para o desenvolvimento de doença cardiovascular e câncer de próstata. Provavelmente não, eu vou provar para você que é verdade, causa câncer de próstata, causa doença cardiovascular. Mas aqui eles estão sendo, aqui é um comitê, o comitê dos médicos americanos, da medicina responsável, se reuniram em 2001, tem 10 anos, vai fazer 11 anos isso, se reuniram e disseram, nós temos que fazer uma manifestação. Então eles foram de leve, não pode ser muito pesado, né? Eles foram de leve, dizer, provavelmente, sabe, aquela conversa, para dizer, ver se sai fora do processo. Osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. As mulheres que estão osteoporóticas hoje, isso começou lá aos 18 anos de idade, não foi ontem que manifestou. Ela usa do anticoncepcional lá nos 18 anos, durante 3, 4, 5, 10, 12, 20 anos, e aí começa o processo. Então, a doença começou muito tempo antes. E se manifesta na idade de 50, 60, 70 anos. Estudos demonstram que leite de vaca não protege seres humanos contra fraturas ósseas do modo como nos foi ensinado. De fato, o alto consumo pode aumentar o risco de fratura. Vocês estão vendo aqui que esse autor, etol, esse etol aqui que eu não coloquei, é o Walter Willett. O Walter C. Willett. O Dr. Walter Willett é um professor de Harvard, da Escola de Saúde Pública de Harvard.
O Dr. Otto Willett é o protagonista, é o principal autor dos estudos das enfermeiras. Quase 200 mil enfermeiras estão sendo acompanhadas nos Estados Unidos em estudo cohort, C-O-H-O-R-T. São estudos cohort, que nós vamos estudar depois como é que a gente faz, o que caracteriza o cohort. E ele, além disso, ele trabalha com os médicos também. Tem um estudo de médicos, profissionais da saúde, principalmente médicos, também mais de 50 mil, onde ele vem acompanhando. Então ele é uma autoridade nesse assunto e ele tem mais de 20 anos que ele acompanha essa correlação entre leite, entre cálcio, entre osteoporose. Ele é um indivíduo extremamente conservador, difícil de se extrair qualquer coisa dele, e ele está fazendo aqui, ó, isso aqui é um trabalho publicado em mulheres que são enfermeiras, é um estudo de 12 anos, pô. Estão avaliando 12 anos de evolução fazendo isso. Uma avaliação de 58 estudos, isso aqui é uma meta-análise, mostrou que não há relação entre o consumo de leite e os níveis de cálcio e a saúde óssea. Eu continuo lhe mostrando dados. E você deve começar a questionar, poxa, mas se tem tanto dado na literatura, mais recente, mais antigo, por que não existe isso? Por que tem essa propaganda? Por que as associações médicas estimulam a tomar o leite? Porque existe um lobby por trás. Só isso. O lobby é igual da indústria. Assim como tem a indústria farmacêutica, tem a indústria do leite. O que eu posso fazer? A indústria do leite. Então, eles acreditam que leite traz cálcio. O cálcio existente no leite da vaca é muito pobre. A biodisponibilidade dele é muito pequena. 32% do cálcio que está no leite é absorvido. 32%. A vaca não precisa de tomar leite para ter cálcio, ela come verde. Todo lugar onde tiver uma planta verde, lá tem cálcio. Muito mais bem disponível. A biodisponibilidade do cálcio que você come da verdura é muito maior do que a do leite. E a outra coisa errada. Então eu tenho um erro aqui, que nós temos que questionar, é que o leite traz o cálcio, que não é verdade. O cálcio do leite, a maioria não é absorvido. E a grande maioria... E o cálcio causando saúde óssea, que também não é verdade. Até pelo contrário, porque o cálcio, se ele não conseguisse segurar o osso, e ele para segurar o osso existem algumas exigências, precisa ter vitamina D3, precisa ter magnésio, e ele como não falta isso na maioria das pessoas, esse cálcio não fica aqui. Sabe para onde ele vai? Ele vai ser depositado nas artérias. Qual artéria? Coronária, aneurisma de aorta. Ele vai para esses lugares. Então, é carótida. Então, o pessoal que está fazendo injeção de cálcio, você vai ver aqui, eu vou lhe mostrar estudos, na realidade eles vivem menos. Quem faz suplementação com cálcio sozinho, está dizendo, eu quero viver menos. E você vê isso na televisão, espalhado, tudo, todo mundo vendendo cálcio para o osso. Que é a maior mentira que tem. Deixa eu fazer uma análise para você dos nutrientes em 100 gramas de leite de vaca, e dos nutrientes em 100 gramas de leite do ser humano. Primeira concentração de proteína é muito diferente. Claro, o bezerro tem que dobrar de tamanho em 47 dias. O ser humano vai dobrar de tamanho, de peso, em 180 dias. O carboidrato é o contrário. O leite de vaca tem pouco carboidrato, o leite humano tem muito carboidrato. O sódio é muito maior, o fósforo, que é outro problema, é muito maior, e o cálcio é muito maior do que no ser humano. Quer dizer, mostrando o seguinte, que não é esse cálcio também, que não é todo absorvido, só 32% é absorvido, porque a discrepância é muito grande quando se analisa o leite de vaca e quando se analisa o leite humano. Sem falar dos outros problemas. Por exemplo, a caseína per se, ela desenvolve alergia. A lactose desenvolve intolerância. Agora eu já estou conversando de outra história. Eu estou dando um exemplo de uma caseína. Eu tenho várias proteínas lácticas que têm o potencial de desencadear fenômenos alérgicos, que já é bem mais complicado, entendeu? Bem mais complicado. Mas a gente continua tendo essa noção de que o leite faz bem. Vamos conversar um pouquinho sobre pasteurização. Então, Pasteur sugeriu que o leite devia de ser aquecido a uma temperatura de 71,7 graus centígrados por 15 segundos.
E isso mataria todos os micróbios, as bactérias, aquela história da bactéria. Temos que ter medo de bactéria. E aí ele criou essa pasteurização que nós chamamos de padrão. Aí eles inventaram uma outra pasteurização, que é a temperatura altíssima, high temperature, onde você chega a 150 graus centígrados por 5 segundos. Quando você faz isso aqui, o leite se torna totalmente estéril. Aí você armazena ele fica até 180 dias na gôndola do supermercado. É o chamado longa-vida que você conhece. O longa-vida, ele passou por esse tipo de pasteurização, que é a ultrapasteurização, onde a desnaturação das proteínas é maior, porque não existe proteína com conjugação secundária e terciária que aguente essa temperatura, e aí sofre um processo de desnaturação proteica. E aqui está o leite longa-vida, que é um leite que é estranho, porque uma coisa que você vai tomar, que pode ficar até 6 meses fora da geladeira. Tem que ter alguma coisa estranha nisso, pô. Como é que pode? O leite fica 6 meses na gôndola do supermercado, não precisa pôr na geladeira, só depois que você abrir a caixinha. Então você vê que esse produto aí, ele é bem diferente do produto que sai do peito da vaca. Já é outro produto. Tá? O que coloca de conservante aí eu não sei, eles falam que não colocam, mas não sei. Se você olhar na literatura, e eu estou aqui só para resumi-la, eu não estou aqui para gastar tempo de mostrar um trabalho e outro, há enfermidades relacionadas com a ingesta de leite de vaca. Artrite, enxaqueca, dor nas costas, esclerose múltipla, acne, doença cardíaca, alergia, asma, câncer de próstata, câncer de mama, obesidade, doença de Parkinson, infertilidade, etc, 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 etc. E essa lista continua. Se você for ver na literatura, você tem um trabalho, tem outro trabalho, tem outro trabalho, tem outro trabalho sobre isso. Em geral, aqui, ó, lactase é produzida pelo corpo humano até a idade de 4 anos. Está no Nutrition and Diet Therapy. O Williams publicou isso, mostrando, ele fez um estudo mostrando que a partir dos 4 anos começa a cair. E a partir dos 9 não tem mais nada. Ou seja, teoricamente, o máximo que você podia tomar leite até os 8, 9 anos de idade, não tomando no primeiro ano. Então a intolerância à lactose é uma coisa, a alergia ao leite é outra. A intolerância à lactose é a sua inabilidade de transformar a lactose em galactose e glicose. Agora, alergia ao leite, não. Alergia ao leite tem uma lista. Você pode ser a caseína, pode ser a beta-lactoglobulina, pode ser a alfa-lactoglobulina, pode ser a bovino-gama-globulina, pode ser isso aqui está 2 vezes, pode ser o bovino-suralbumina, pode ser a beta-celulina, entre outras. Eu apenas coloquei aqui as principais que hoje já foram detectados anticorpos contra. Você está lembrado daquele conceito famoso que nós temos, que é da homologia estrutural, que é o mimetismo molecular. Ou seja, se o leite cria um anticorpo contra uma caseína da vida, e lá no seu pâncreas tem uma proteína, que tem na cadeia de aminoácidos dela, tem um grupo de aminoácidos parecido com aquilo, com o grupo de aminoácidos que existe na caseína, aquele anticorpo agora não só vai atacar a caseína do leite, mas ele vai lá e ataca o seu pâncreas. E você desenvolve diabetes tipo 1. Então, a incidência de diabetes tipo 1 está relacionada com o consumo de leite, por o processo do mimetismo molecular, pelo processo da homologia estrutural. Ou seja, a proteína caseína tem proteínas primas semelhantes que estão no fígado, que estão no pâncreas, que estão em outras partes do corpo. Tá? Agora, deixa eu falar do SIP Diet. SIP Diet é uma coisa bastante antiga, tá? Era por volta de 1960 que era famosa. Era o seguinte, naquela época acreditava-se que quem tinha úlcera podia se curar da úlcera com leite. Você deve ter pego o resquício disso na sua casa, a sua avó dizendo que toma leite que é bom para o estômago. Então, foi desenvolvida a chamada SIP Diet. O que é a SIP Diet? Se você tem uma úlcera gástrica, você vai tomar um copo de leite a cada 4 horas para o tratamento da úlcera. Então, muita gente que tinha úlcera entrava no tratamento do SIP Diet.
E tomava um copo de... Enquanto tivesse acordado, cada 4 horas tomava um copo de leite. Houve um aumento de 600% na incidência de infarto do miocárdio nesse grupo. Está aqui, ó. Myocardial infarction in patients treated with CYP and other high milk diets. Circulation, que é o nosso jornal da cardiologia, publicado, tem muito tempo isso. Tem muito tempo que nós sabemos disso. Tem 52 anos que a gente sabe disso. Que muito leite causa infarto. Mas você não vê isso comentado todo dia. Provavelmente muitos de vocês estão escutando isso pela primeira vez. Está lá na literatura. No Circulation. Está publicado para o cardiologista ver, pô. Aí abandonaram o CYP diet, porque não resolvia nada. Até pelo contrário, piorava. Né? Naquela época não se conhecia Helicobacter pylori. Achava que a úlcera era por estresse. Ponto. Ordenhação de vaca. Esse é o grande problema. Enorme. Então o que acontece? Para fazer a vaca dar mais leite, uma vaca, se ela estiver dando leite agora e ela já estiver grávida, quando ela desmamar esse bezerro, o outro já está pronto. Então eles tiveram a brilhante ideia de engravidar a vaca hoje, porque tudo é feito com inseminação artificial, e daqui 2 meses engravida ela de novo. Você fala, mas já está grávida? Exatamente. Ela está grávida, o útero está perfeito para receber a gravidez, só não tem óvulo. Mas é por fecundação artificial. Eles vão lá e fecundam ela de novo. Então ela está sendo ordenhada e ela está grávida de novo. Só que quando ela fica grávida, tem placenta. E quando tem placenta, tem hormônio. Eu já falei para vocês que a produção de progesterona aumenta 20, 25 vezes numa mulher grávida. A produção de estriol aumenta 20 vezes numa mulher grávida. No caso da vaca, aumenta 33 vezes no leite. Eu não sei quanto que aumenta no sangue dela. O dado aqui é de leite, é no leite. Aumenta o estrona. Mesmo vocês que ainda não entraram comigo na área de hormônio, sabem que estrona é um hormônio não desejável. É um hormônio cancerígeno. Tanto é que eu não recomendo ninguém dar estrona nunca para ninguém, pô. Chega os premarim da vida, que tinha estrona, que era a causa do câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, porque a égua também, igual a vaca, tem muito mais estrona. A mulher tem 10% de estrona, a vaca tem 80% de estrona. A égua tem 80%, 90% de estrona. O perfil hormonal da vaca é muito diferente do perfil hormonal da mulher. Mas como essa vaca agora está grávida, porque a produtividade do leite tem que aumentar, o produtor de leite tem que ganhar mais dinheiro, então ele agora aumenta no leite 33 vezes. Quer dizer, antigamente, quando você queria um leite bom, o fazendeiro falava, vai lá e toma no leite do peito da vaca. Não tem pasteurização, não tem intermediário, não tem nada. Não tem conservante, não tem nada. Você vai lá e toma. Fazia bem. Hoje, essa regra já não funciona mais. Porque mesmo se você pegar o leite do peito da vaca, ele já nasce estragado. Já não pode mais. Muito bem. A concentração de estrona no soro do leite de uma vaca não grávida, não prenhe, é de 30 picogramas por ml. De uma vaca prenhe entre 41 e 60 dias, é de 151 picogramas por ml. Uma vaca prenhe entre 220 e 240 dias, é de 1.000 picogramas por ml. Se você dividir 1.000 por 30, você vai ver que dá 33. Ou seja, houve um aumento de 33 vezes na concentração de estrona no leite. E isso não faz bem nem para mulher, nem para homem. Câncer de próstata, isso aqui é uma beleza para crescer. E para fazer prostática benigna, isso aqui é uma beleza para crescer. Câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, tudo isso causado aqui. Olha onde é que nós vamos chegar. E você está nem sabendo disso, como se isso não existisse para a gente. Não, qual o problema? Só faz a vaca engravidar. Qual o problema da vaca estar grávida dando leite? Não tem problema nenhum. Por isso que ela vai viver 6 anos ao invés de viver 20. Porque ela fica ali só para dar leite. Na hora daqui 6 anos depois, o que eles fazem? Eles matam ela e pronto, põe outra no lugar, acabou a história. 33 vezes aqui, ó. Então fique sabendo disso. A Escola de Saúde Pública de Harvard
diz que é o seguinte, que mulheres que tomam 2 ou mais copos de leite têm um aumento em 66% no risco de desenvolver câncer de ovário. Você sabe que câncer de ovário é uma patologia muito séria, difícil de tratamento, prognóstico horrível. Pois é, aumenta, que está aqui em inglês direitinho, aumenta em 66% a incidência de câncer de ovário naquelas mulheres que tomaram 2. Isso vem do estudo das Nurse Study, estudo das enfermeiras, do Walter Willett. Existe uma correlação entre ingestão de leite e câncer de próstata. Uma não, muitas, porque tem vários estudos na literatura sobre produtos lácteos, cálcio, vitamina D e risco de próstata, câncer de próstata. A vitamina D é o contrário. Quanto mais baixos os níveis, maior é o risco. Quanto maiores os níveis, menor o risco. Porque a vitamina D, ela, entre outras coisas, ela é antiproliferativa. Ou seja, ela é anticâncer, ela é antimetástase, etc, etc, etc. Aqui eu tenho uma correlação. Aqui. Quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de esclerose múltipla. Você imagina, paciente com esclerose múltipla, o médico fala, você tem esclerose múltipla, você não tem cura. Cara, que ela não tem cura, ela continua tomando leite. Ela continua desencadeando os processos autoimunes, causados pela aquela série de proteínas que você viu. Então, muitas começou por causa do leite, ela tem uma alergia ao leite, cria o anticorpo, o anticorpo vai e ataca a mielina dos nervos, desenvolve a esclerose múltipla. Você vê que existe uma correlação entre quanto mais leite você toma e quanto é a incidência por 100 mil de esclerose múltipla numa população. Isso está bem documentado, bem publicado. Então, não tem dúvida que eu tenho que remover o leite de pacientes com autismo. Existem estudos na literatura como é que a criança com autismo melhora na hora que você tira o leite. Pacientes com alergias mais variadas, inclusive essas infecções, essas otites recorrentes, consequência do leite. Enxaquecas, quantas pessoas têm enxaqueca na vida, até que vai no médico e fala assim, por que você não tira o leite? Aí pronto, acabou a enxaqueca. Câncer, doenças neurodegenerativas, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, etc. E a osteoporose. É o contrário, você tem que remover e não colocar. Não, você tem que tomar leite, não, você tem que tirar o leite. Deixa eu agora entrar no processo da contaminação. Então, isso tem um termo bonito, biológico. Chama-se biomagnificação, ou também chamado de bioamplificação, ou ampliação. É o processo de concentração de uma substância, no caso lipofílica, através da cadeia alimentar. O peixe maior como o peixe pequeno, o peixe grandão vem como o peixe médio. Quando você vai comer aquele peixão lá em cima, que dura muito mais do que o peixinho, que vive muito menos, vai acumulando mercúrio. Quando você come ele aqui em cima, ele está cheio de mercúrio. Isso chama biomagnificação. Na cadeia alimentar, isso vai acumulando. Você vive 80 anos, você vai comendo. Quando você chega no final, você está intoxicado. Você vai comendo as outras espécies que viveram menos, que vão comendo as espécies que viveram menos. Isso vai fazendo o que se chama de biomagnificação. E o leite é perfeito para isso. Então ele vai acumulando. O leite tem algo mais que qualquer outro alimento. Esse algo mais se chama contaminação. O leite está contaminado com perclorato. Sabe o que é perclorato? Combustível de foguete. Combustível de foguete. O foguete sobe, aquilo está no ar, cai na planta, cai no capim, a vaca vem, come, vai acumula no leite. Então eles encontram no leite, inclusive o leite materno, não é só o leite de vaca não. Perclorato, que é combustível de foguete, que bloqueia a captação de iodo. Começa os problemas do hipotiroidismo com o leite. Retardamento de chama, essa substância que você usa que não deixa pegar fogo, está no leite. Pesticidas, que você sabe muito bem que são disruptores endócrinos. Nós já conversamos sobre isso. Antibióticos. Por que antibióticos? Porque aquele peito que agora tira leite 2, 3 vezes por dia, ele desenvolve uma inflamação, ele desenvolve mastite. E eles enfiam antibiótico para tratar as mastite. E agora que eles enfiam antibiótico, aquele antibiótico vai para o leite.
E a resistência bacteriana surge. Então, uma das causas dos antibióticos não estarem funcionando mais são as vacas. Porque eles dão tanto antibiótico para tratar as mastites da vaca. Você imagina uma vaca que produza 70, 80 litros por dia. Ela desenvolve uma mastite, meu filho, ela é muito mais bem tratada que você. Você chama o veterinário vem, não, vamos dar antibiótico, não pode perder tempo, não. E enquanto isso ela para de dar leite? Não, ela continua dando 70, 80 litros por dia, que agora serão contaminados com aqueles antibióticos. Substâncias radioativas encontradas no leite, hormônios, metais, bactérias, né? Vitamina A e D acrescentado. Você vai falar assim, mas isso aqui é uma beleza. Não, não é assim. Não. Eu vou mostrar para vocês, um dia eu vou dar uma aula para vocês sobre os alimentos enriquecidos. Você vai levar um susto. Ah, isso aqui está enriquecido com vitamina D. Primeiro que a vitamina D é enriquecida no leite, não é grandes coisas, porque lá aquilo ali não é colecalciferol, aquilo ali é ergocalciferol, é vitamina D2, aquilo é vitamina D vegetal, o ser humano usa vitamina D3, aquilo não ajuda a gente em quase nada. Quer dizer, você ter um leite enriquecido em vitamina D, do ponto de vista de saúde, que não significa absolutamente nada, é só para vender mais e estratégia de marketing. Hormônios no leite. Nós temos 8 hormônios pituitários, da vaca, no leite. Nós temos 7 hormônios esteroidais, da vaca, no leite. Nós temos 6 hormônios tiroidianos, da vaca, no leite. Nós temos 11 fatores de crescimento, porque o bezerro tem que crescer, ele tem que dobrar de tamanho em 47 dias. Então os fatores de crescimento são mais concentrados, está tudo no leite. E fator de crescimento é proliferativo. Se um ambiente propício causa câncer. Todo fator de crescimento num ambiente propício, ele desenvolve a proliferação das células, ele é proliferativo e ele predispõe ao câncer. Já foram isolados no leite 59 hormônios distintos. Essa é o que a literatura mostra. Você faz a análise de um leite que está aqui na mesa, ele tem em torno de 59 hormônios distintos, que não pertencem, nenhum deles pertence a você. Nenhum deles. Tá? São hormônios bovinos que estão lá. 87% do leite de vaca é composto de água. Aí você tem assim, não, mas sabe o que é? Eu tomo leite a 2%. Bom, então vou ver aqui o que significa 2%. Primeira concentração da gordura no leite é 3,9%. Tá? Porque a maioria do leite é água. O que tem de gordura é 3,9%. Quando você diz que um leite é 2%, você, pensando nisso, você pensa, eu sei que você pensa, que esse leite só tem 2% de gordura. É isso que você pensa? 2% de gordura. Isso é o que você pensa. Na realidade, vou te mostrar o que é. 2% de gordura em peso, mas 37% de gordura em caloria. Porque ele usa a coisa do peso. Claro que a maioria é água. Então fica parecendo que não tem quase nada. Mas 37%, um leite a 2%, 37% da caloria advinda desse leite, que a água não conta, advém de gordura, mesmo ele sendo 2%. Então você está ingerindo grande quantidade de gordura saturada, querendo ou não. Leite e saúde infantil. Faz bem ou faz mal? O Dr. Benjamin Spock, que você deve ouvir falar dele, que foi um grande pediatra famoso, né, famosíssimo, famosa autoridade em saúde infantil, que está errado, cita no seu livro: leite de vaca causa perda intestinal de sangue, alergias, indigestão e contribui para alguns casos de diabetes juvenil. Alguns casos não, muitos. Por aquele processo da homologia estrutural, que nós já conversamos aqui muitas vezes, o mimetismo molecular. Tá? Então está aqui o livro do Dr. Spock, tá? Sobre babies e como cuidar das crianças. Então, leite e saúde infantil. Morte súbita, morte no berço, está associado à alergia para o leite. Provavelmente você não ouviu falar nisso, porque ninguém fica divulgando isso. Mas se você for na literatura, eles já fizeram estudos de morte súbita em recém-nascido, em criança, e associaram com alergia ao leite. A causa da morte súbita no berço é alergia ao leite. Asma. Quanto mais leite,
mais asma na criança. Autismo, nós já conversamos sobre isso, inclusive a Sumia já falou aí. Beta-casomorfina 7. Isso aqui está associado com esquizofrenia. O Dr. Robert Cade, que é um psiquiatra, ele faz estudo com isso, e ele mostrou que a beta-casomorfina 7, CMF7, que está no leite, pode desencadear, em alguns casos, esquizofrenia. Olha que coisa impressionante. Uma proteína que você está tomando do leite está causando em você um quadro esquizofrênico. Tira o leite, melhora a esquizofrenia. Tem casos relatados na literatura. O autismo, em 1970, você encontrava um caso em cada 10 mil crianças. Em 2005, você passou a encontrar um caso em cada 500 crianças. Em 2009, você tem um caso em cada 100 crianças. O número de crianças com autismo vem aumentando no mundo. E tem a ver, claro, com a nutrição, com a contaminação do leite, a contaminação do leite materno, e é 3 vezes mais comum em homens do que em mulheres. Porque talvez os homens, aqueles hormônios que estão lá no leite, são de vaca, são de fêmea, e nos machos estão recebendo. O leite causa infecção de ouvido. O tubo de Eustáquio da criança, não só ele é mais curto, como ele está mais na horizontal. Eu vou mostrar, eu tenho um slide aqui para mostrar para vocês. E por isso que a criança tem mais infecção de ouvido do que o adulto. Esse tubo de Eustáquio, depois ele estica um pouco mais e muda o ângulo. Aí faz uma drenagem natural. Eczema, cólica, constipação, colite, diabetes tipo 1, obesidade. Por que obesidade? Porque é por causa dos fatores de crescimento que existem no leite, que são muitos. Comportamento e aprendizagem, prejudicando a aprendizagem, principalmente se você tem intolerância à lactose ou alergia a uma das proteínas, e o chamado bovine growth hormone. Agora vem outro problema sério. Seríssimo. Isso hoje é recombinante. Ou seja, ficou barato. Eu hoje, usando Escherichia coli, eu faço o RBGH. Você vai conversar com seus amigos veterinários, eles vão dizer para você, eu conheço um fazendeiro que usa Prozilac. O que é o Prozilac? É o nome comercial do Bovine Growth Hormone, com o DNA recombinante. Então, esse hormônio de crescimento, por que ele está no leite? Porque ele faz dar mais leite. O fazendeiro descobriu que se ele der Prozilac, se ele injetar na vaca cada 10 dias, uma injeçãozinha de Prozilac, a vaca aumenta a produção de leite. Só que para onde que vai esse hormônio de crescimento? Ele vai para o leite. Só que ele é um hormônio de crescimento bovino. Você começou a fazer uma modulação hormonal não bioidêntica. É mais ou menos igual tomar o Premarin. Tem muita diferença não. Só que o Premarin vem de égua. Isso aqui está vindo do boi, está vindo da vaca. É bovino. Só isso. Continua, você está fazendo uma reposição hormonal que não precisa, que você não pediu, não bioidêntica, com todas as suas consequências. Tá? Aqui está o canal, o tubo de Eustáquio, na criança e no adulto. Na criança ele é menor e ele é mais na horizontal. No adulto ele é maior e ele é mais na vertical. E uma questão de drenagem, mais curto e menos vertical que no adulto. Por isso que a recorrência de otite na criança é maior, associado à alergia à caseína e seus companheiros. Quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de diabetes. Olha aí, você vai na Finlândia, onde tem mais incidência de diabetes, olha, o consumo de leite é muito diferente do consumo de leite no Japão, onde também tem muito pouco diabetes. País que você vive, quanto mais a pessoa bebe leite, mais diabetes tipo 1 existe. É uma das causas. A outra é a contaminação do leite por bactérias que gostam de insulina. E elas vão lá nas ilhotas de Langerhans e comem a galinha de ovos de ouro. Ao invés de esperar produzir a insulina, elas destroem o pâncreas. Esse é outro mecanismo que tem essa hipótese que o leite brasileiro está contaminado. Tá? Aqui estão aqueles alimentos que nós conversamos, né? Está aí, Tá? Leites e derivados está aqui, o número 2. E geralmente tem um cruzado aqui, entre o glúten e o leite. Aqui eu mostrei para vocês ontem
que uma coisa boa que tem no leite é o CLA. O CLA vem que é o ácido rumênico, vem de ruminação, que é um dos 28 isômeros do ácido linoleico, um deles é o CLA, que é esse aqui está aqui, ó, que é o ômega 7, que é uma gordura trans que faz bem, é um dos 28 isômeros do ácido linoleico, que é o ácido rumênico, que é animais que ruminam. Nesse subir e descer na ruminação, eles formam o CLA, que é usado, que tem as propriedades anticancerígenas, encontradas, e está usado no metabolismo de gordura. Tá? Então ele acontece, no caso aí, ele é um trans, está vendo aqui? Ele ficou trans. E aqui está o rumênico. Seres humanos absorvem somente 32% do cálcio contido no leite de vaca. Ainda bem, que seria pior. Porque é o seguinte, quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de câncer de mama. Aqui, ó. Se eu puser os países todos onde está estudado, aqui está a Coreia, aqui, ó. Lá está aqui está a Holanda, aqui, ó. Você olha da Holanda para a Coreia, você vai ver, ó. Lá se toma, praticamente não se toma leite. A Holanda é um dos países do mundo onde mais se toma leite. A incidência de câncer de mama na Holanda é altíssimo. A incidência de câncer de... E assim vai, você faz qualquer correlação, você vai mostrar de todos os estudos apresentados até hoje, epidemiológicos, existe uma correlação na quantidade de leite que se toma e a incidência de câncer de mama. Aqui eu estou mostrando para você que quanto maior o consumo de caseína, maior a incidência de diabetes tipo 1, pela homologia. Homologia estrutural. Ou seja, quanto mais leite você toma, mais caseína tem. Enquanto isso aqui é rapaz com menos de 15 anos. Tá? Isso aqui é detalhe só para jovens. É onde aparece a diabetes tipo 1, na juventude, na adolescência. Tomou leite muito tempo e desencadeou o processo da diabetes tipo 1. O Dr. Willett está aqui, ó, o Walter Willett, ele é o protagonista desse estudo. Ele é o investigador-chefe, que é o chamado Nurses Health Study, que é 77.761 mulheres foram analisadas nesse específico aqui, com idade entre 30 e 45 anos, foram acompanhadas por 12 anos. Análise da dieta e fraturas de rádio e fêmur. Por isso que é cohort. O que é um estudo cohort? Um estudo cohort, em pesquisa, é o seguinte, é um grupo que você acompanha sem fazer nada, você não interfere. Você só vai fazendo questionários. Você faz o questionário quando ele entra no estudo, o que você come, o que você bebe, como é que você dorme. Aí você faz um questionário, sei lá, de 50 páginas. Aí o que acontece? Aí você agora acompanha esse questionário, acompanha esse grupo, sem intervir. Você não tem esse negócio de randomizar nada, não. Por isso que chama cohort. Você só vai acompanhar. Aí chega no final de 12 anos, você começa a avaliar. Vamos ver quem toma leite e quem não toma leite? Vamos ver quem tem câncer e quem não tem câncer? Aí começa a fazer as associações. Isso é um cohort. Então, o Nurses Health Study é um cohort. Conclusão, as mulheres que ingeriram 2 ou mais copos de leite por dia tiveram mais fraturas que aquelas ingerindo em menos de 2. Você já viu isso? Então, esse é o trabalho do Willett. Estudos prospectivos de longo prazo. Conclusão. Isso aqui tem vários estudos, aqui 1, 2, 3. A ingestão de leite de vaca e a suplementação com cálcio não mostram nenhum benefício na prevenção de fraturas ósseas. Aqui eu tenho, olha só, eu tenho 2 grupos aqui. Eu tenho o grupo esse grupo aqui é o grupo placebo. Esse grupo aqui é o grupo que fez ingestão de cálcio, suplementação de cálcio. E aqui tem incidência de infarto do miocárdio. Conclusão, aquele grupo que fez suplementação com cálcio teve mais infarto do que o grupo que não suplementou. Você entende por quê? Porque o cálcio não é só você dar ele, não é só você absorver ele. Ele tem que ficar preso no osso. E tem truques para prendê-lo no osso. Se ele não ficar no osso, ele deposita na coronária. Ele cria problemas. Suplementação de cálcio em mulheres saudáveis, menopausadas, aumenta o risco de infarto do miocárdio. Eram mulheres saudáveis, menopausadas. O que a mulher faz na menopausa? Preciso tomar meu cálcio. É assim que ela fala para o médico? Doutor, o senhor não está me dando cálcio. Não, pode achar que nós vamos começar a te dar cálcio agora.
E o médico dá cálcio, mal sabendo que ele está aumentando o risco dela morrer mais cedo. Quem toma mais cálcio, suplementação de cálcio sozinho, morre mais cedo. Está aqui, ó. Aqui você tem, quanto maior a ingestão de cálcio, maior a incidência de fratura do quadril. Olha que coisa, pô. É o contrário, quando você toma o cálcio sozinho, você facilita o quadril quebrar. Olha lá, fratura de quadril. Aqui, olha aí, ó, tá aí, ó. Mais cálcio, mais fratura de quadril. Ah, isso aqui é fundamental. Não é só o cálcio, é a relação cálcio-magnésio. Então, eu tenho, por exemplo, a Finlândia, aqui, ó, tinha um lugar onde mais morria do coração. Tá? Era o lugar onde mais tinha doença cardíaca no mundo. Era a Finlândia. Não é mais. Eles criaram um sal lá, o Departamento de Saúde, onde eles aumentaram a concentração de magnésio, diminuíram a concentração de cálcio, puseram aquele sal para se vir na população, isso caiu dramaticamente, mostrando a relação ideal cálcio-magnésio é no máximo 2:1. E no leite é 10:1, é mais que 10:1. Ou seja, o cálcio proveniente do leite, ele é maléfico, porque ele não traz a relação com o magnésio. Você acabou criando um problema novo na sua vida que você não tinha, porque você toma um copo de leite todo dia. Você agora aumentou a sua concentração de cálcio, sem aumentar a concentração de magnésio na mesma proporção, e o seu risco de morrer agora aumentou. Isso está aí na literatura disponível para você. Ó. A importância da relação cálcio-magnésio na dieta. E assim vai aqui. Quanto mais leite você toma, mais câncer de próstata você tem. Quanto mais leite você toma, mais câncer de próstata metastático você tem. Quanto mais leite você toma, mais mais câncer de próstata. Está tudo relacionado. Câncer de próstata tem vários artigos. Inclusive o NHANES. O que é o NHANES? É aquele survey, aquela pesquisa que os Estados Unidos faz por lei cada 5 anos. Eles já estão no NHANES 6. Tem 30 anos que eles fazem isso. Eles vão e fazem um levantamento do povo americano. O que você está tomando, o que você não está tomando, como é que você come, o que você deixa de comer, que vitamina. Esse é o chamado NHANES. Tá? E aí eles publicam. Aí eles vão mostrando o seguinte aqui, ó. Quanto mais cálcio você ingere, mais câncer de próstata você tem. O NHANES nos Estados Unidos mostrou isso. Quanto maior o seu consumo de... Se você ingere 921 miligramas de cálcio por dia, a sua incidência de câncer de próstata é muito maior, 4, 5 vezes maior do que você toma 455. E aí na televisão está vendendo cálcio aí, você já viu que beleza? Não, você precisa tomar cálcio para a sua saúde. Até o médico receita, porque você quer mais. Né? Aqui, ó, injeção de cálcio e câncer de próstata. De novo. Meta-análise entre câncer de próstata e consumo de leite. Dos 12 estudos na literatura, 10 mostraram que aumenta. Um não fez diferença e um deu uma pequena diminuição. 10 dos 12 na meta-análise mostraram que aumenta. Aí então está a literatura para você ver. Podia trazer trabalho. Aqui está de novo para você. E eu gostaria de mostrar que a verdadeira causa da osteoporose. Já que o problema não é cálcio, o que é o problema? Primeiro que 85% a 90% do osso é proteína. Não é mineral. Segundo, produtos lácteos têm sido considerados alimentos saudáveis, e isso, infelizmente, é apenas um mito. Quem falou isso foi o Campbell. O Campbell, para quem não lembra, é o autor do China Study, considerado o Grand Prix, o melhor estudo até hoje feito de epidemiologia no mundo, que gerou um livro chamado China Study, que tem inclusive traduzido para o português, estudo da China, onde ele mostrou, durante 30 anos, ele que foi o cabeça disso tudo, é um americano, ele mostrou que isso aí é mito, tudo mito, mais um mostrando que é mito. Não faz sentido que tenhamos que depender a vida toda de leite de uma outra espécie para preencher nossas necessidades de cálcio. Isso não faz sentido. Osteoporose é causada por falta de cálcio?
Não. Suplementação com cálcio é útil na prevenção de osteoporose? Não. O esqueleto é constituído de 2 tipos de osso. O cortical, que é o exterior, que representa 80% do osso, e o trabecular, que é o interior, que é 20%. É só no trabecular que tem a mineralização. E os estudos de cremação mostram que você vai pegar um jovem de 18 anos, com, sei lá, 1,80 m, pesa tanto. Pegar um indivíduo de 80 anos de idade, com 1,80 m, pesa a mesma coisa, e eles morreram, e você crema os dois, o que sobra de cinza é igual. Cinza, o que é? São os minerais. É o cálcio que ficou lá. Então ele mostra que, como é que pode? Que um indivíduo de 80 anos, 18, com a mesma altura, com o mesmo peso, na hora que você queima, o peso da cinza é a mesma. Então essa história de que tem menos cálcio à medida que o osso envelhece, não é verdadeiro, senão a cinza de 80 anos ele pesa menos que o de 18. Não tem estudos mostrando isso. Bom, os principais lugares de osteoporose: vértebra, punho, costela e pelvis. Né? São os 4 principais. Agora, olha que interessante. Ingestão de cálcio versus osteoporose. A China, olha aqui, a China ingere 544 miligramas por dia. Os Estados Unidos ingerem, em média, 1.143 miligramas. Osteoporose na China é extremamente rara. Osteoporose nos Estados Unidos é epidêmico. A China ingere menos da metade do cálcio ingerido nos Estados Unidos. A fonte é primariamente vegetal, em vez de láctea. E a incidência de osteoporose, apesar de ser epidêmica nos Estados Unidos, é um fenômeno raro na China. Então, o chinês ingere muito pouco cálcio e tem muito menos osteoporose que os Estados Unidos. Ironicamente, osteoporose ocorre com maior incidência nos países onde a ingestão de cálcio é maior, proveniente de produtos lácteos, onde vem de produtos lácteos. Suplementação com cálcio não modifica a evolução da osteoporose. Está sendo mostrado. Existe uma série de fatores que contribuem para a osteoporose. O álcool, o tabagismo, o excesso de açúcar, a anorexia, o hipertiroidismo, metais pesados, medicações as mais variadas, esterectomia. E você entende por quê? Porque na hora que você fez esterectomia, você lesa, o ovário para de produzir progesterona, progesterona protege contra a osteoporose, cafeína em excesso, flúor, que é um problema sério, e inatividade física.